nós queremos aqui cumprimentar todos os amigos da TV Cidade, dizer que hoje temos aqui dando início de um projeto bacana, de uma apresentação de programa Cooperativismo na Pauta, aonde busca a educação, a informação, para que seja bem usada essa ferramenta, que tantos frutos tem dado para o desenvolvimento do ser humano, da sociedade. E eu tenho aqui a grata satisfação de termos aqui no primeiro programa a presença do nosso presidente Virgílio Frederico Pérez, Sistema Sescope, OSERGS do Estado do Rio Grande do Sul, dizer ao professor que seja bem-vindo, professor, à nossa cidade. Muito obrigado, Jano. Eu fico muito feliz de poder estar junto com a TV Cidade, atendendo aquilo que perpassa as mentes e os corações da gauchada, no sentido de que valorizemos cada vez mais a história do cooperativismo. Pois bem, Virgílio, nós sabemos que o senhor é uma sumidade, estudioso desse tema, dessa prática. Nós gostaríamos aqui começarmos o senhor nos dizendo como é que nasceu e aonde nasceu o cooperativismo, de que fórmula foi desenvolvida essa prática. O cooperativismo nasce com a história do próprio ser humano, quando sozinho não conseguiu progredir, se une duas pessoas e forma uma sociedade pequena chamada família, mas aí historicamente temos três versões fundamentais da história do cooperativismo. A primeira vem do ano 33 antes de Cristo e depois de Cristo. Qual é a história essa? Que a República dos 12 Apóstolos, que seguiam Jesus Cristo, diziam que lá, e isso está afirmado lá pelo Papa Bento XVI, que São Pedro era presidente de uma cooperativa de pescadores. Isso significa dizer que lá, aquele conjunto de pescadores, que era um grupo pequeno de trabalhadores, pescadores que viviam da pesca, formaram uma espécie de cooperativa que colaborava entre si, vendiam em comum o seu produto, iam para as praças públicas ao longo do mar Genezaré, e lá, com a renda que tinham, dividiam entre todos. A segunda experiência cooperativa mais forte é aqui na América Latina, com as reduções jesuíticas, 1627 e 1629. Em 1627 começa no Paraguai, em Encarnação de Itapúa, a primeira cooperativa da América Latina. Depois, em 1629, aqui na redução das missões, hoje São Miguel das Missões, município, em que nasce a segunda República Cooperativa dos Índios Guaranis, organizada pelos espanhóis, padres espanhóis e pessoas da Espanha que vieram ajudar o índio Guarani a primeiro se domesticar, trabalhar coletivamente, trabalhar artesanalmente, e criaram 30 cooperativas na América Latina. É o segundo período. E o terceiro período mais recente seria a história de 1844, em Rochdale, que, segundo a tradição europeia, teria dado origem ao cooperativismo. São três formas. Eu fico com a República Guaranítica, porque ela tem 30 reduções, mais de 30 mil almas indígenas que eram organizadas em forma coletiva para trabalharem tanto em lavoura e tanto em templo, para que coletivamente pudessem progredir numa sociedade. Pois bem, qual é os seus princípios, basado em que princípios que alicerçou o cooperativismo, Virgílio? Cooperativismo, por princípios, isso era natural, histórico do tempo dos apóstolos, que os princípios fundamentais o próprio Cristo nos ensinava, que é o amor ao próximo. Bastava esse princípio que a humanidade estaria feliz. Em 1669, criaram-se aqui na América Latina, nas reduções jesuíticas, os princípios básicos do cooperativismo, praticamente consistindo em três: a liberdade do indígena participar ou não da República Guaranítica cooperativada, porque o índio que não queria participar, por exemplo, um cacique forte, ele podia criar sua própria colonização e se valer também nos benefícios sociais, mas tinha independência. A segunda participação é exatamente o princípio da igualdade das pessoas, que consideram todos iguais, tanto de sexo, de gênero, de atividade profissional, de cultura,
nós temos a igualdade de entendimento entre as pessoas. E o terceiro grande resultado é que a economia fosse distribuída de forma justa, que o resultado econômico servisse a toda a coletividade. O que os indígenas nos ensinaram. Eram 30 mil pessoas que tinham que ser alimentados pelo trabalho coletivo dos indígenas. A história fundamental se concentra nesses três princípios. Rochdale, em 1844, lá na Inglaterra, purificaram esses três princípios e criaram mais alguns que são apenas paralelos aos três principais. Pois bem, o que isso representou para o desenvolvimento do ser humano, da sociedade, como mundo, economicamente, essa ferramenta, professor? Uma revolução fundamental, embora não é uma revolução de armas, é uma revolução de inteligências e de corações, que o cooperativismo, antes de mais nada, é uma predisposição para a harmonia entre os povos, para a organização social mais harmoniosa, e isso representou uma verdadeira revolução, na medida que em 1844, quando se consolidaram na Europa os princípios cooperativos, nós vivíamos na época a questão das revoluções europeias, em que de um lado se combatia o capitalismo fortemente, do outro lado o socialismo fortemente. E veio no meio uma doutrina que não ofende nenhuma das duas doutrinas, mas lhes tirou o que melhor tinha as duas linhas de pensamento. Então, do capitalismo nós exaurimos a liberdade fundamental e a liberdade de produzir e a igualdade das pessoas enquanto personalidades na sua produção, tendo um ganho de remuneração de trabalho segundo o seu esforço. No socialismo, nós exaurimos a importância da pessoa humana, que são iguais os seres humanos, independente da sua cor, da sua gênero, da sua origem, da sua condição econômica. E o socialismo nos ensinou isso e mandou também distribuir as sobras de forma igual entre todos. Então nós temos um novo caminho econômico traçado em 1844, que perpassou a Europa, veio para a América Latina um pouco antes pelos padres jesuítas, nas reduções jesuíticas, que eram os princípios rochdalianos de cooperativismo, que não eram princípios nem socialistas, nem capitalistas, mas cooperativistas. E para o Brasil, professor, o que isso representou no nosso desenvolvimento da nossa economia? O cooperativismo, nós sabemos que hoje representa na economia uma grande parcela. Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho o que representou no nosso país aqui, o cooperativismo, no nosso desenvolvimento. Eu faço uma pergunta que uma socióloga da Unijuí fez anos atrás. Vamos tirar do Rio Grande do Sul as cooperativas, o que sobra? O que sobraria do cooperativismo agrícola, agropecuário, que hoje concentra 60% da economia agrícola em mãos de cooperativas? O que sobraria do crédito, do sistema financeiro, se não fossem as cooperativas de crédito a equilibrar uma economia de finanças extremamente concentrada, que normalmente se encontra no sistema financeiro, e as cooperativas democratizaram esse processo? O que seria da infraestrutura sem luz elétrica no campo e na cidade, se não fossem as cooperativas de eletrificação rural que iluminaram nossas propriedades do interior através de cooperativas e continuam iluminando? Hoje temos quase 500 mil produtores gaúchos vinculados à energia elétrica pelas cooperativas de eletrificação rural. E hoje geram energia pelas PCHs próprias e também energia própria para ser consumida pelos associados. O que seria da saúde se não tivessem vindo as Unimedes para consolidar um sistema de saúde mais democrático, participativo, igualitário e que fosse um preço justo de atendimento, face à falência do Estado na área da saúde e face à exploração de capital de empresas privadas que exploravam a saúde? Veio o cooperativismo se acoplar a isso. Esta é a grande revolução que eu trouxe para a nossa América Latina e para o Brasil especialmente. O senhor já quase que respondeu a essa outra pergunta que eu lhe fazer. Aqui no nosso Estado, eu gostaria que o senhor nos colocasse também, professor, sobre a questão de qual é o percentual, nível de Europa, em nível de país, de mundo, a prática do cooperativismo. Nós sabemos, nós que somos acadêmicos do SESCOP, da Escola Superior do Cooperativismo, que os países europeus, eles são bem mais cooperativos que nós aqui, a prática no Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouco desse tema aqui para nós terminar esse primeiro momento. Eu acho que se nós apartarmos essa análise do Brasil e ficarmos na província de São Pedro ou no Rio Grande do Sul, né, nós vamos encontrar caminhos melhores do cooperativismo, que o berço cooperativista veio da Europa,
veio no setor agrícola, se estabeleceu, cresceu fortemente no crédito e veio para as cidades. Farroupilha, por exemplo, é uma cidade que a habitação floresceu graças ao esforço das cooperativas. E não só em Farroupilha, mas todo o Rio Grande do Sul. Então, há que se dizer que, sob o ponto de vista histórico, o cooperativismo sempre visa corrigir as mazelas da economia de mercado e da economia socialista. Nenhuma das duas serve. A economia de mercado busca concentrar a riqueza e o resultado econômico para um grupo específico, que tem o capital na mão. E a economia do Estado leva para o Estado os benefícios que a coletividade gera. O que é o cooperativismo? É uma soma, é uma simbiose, diria, uma nova forma de ver a economia crescendo, onde os benefícios sociais são distribuídos socialmente entre todos, na proporção do esforço de cada um, e, de outro lado, o Estado não é prejudicado porque as cooperativas não sonegam tributos. Hoje posso afirmar, Iano, com absoluta certeza, pela nossa organização do sistema cooperativista gaúcho, não há uma cooperativa que sonega tributos. Já no passado tivemos algumas histórias, mas nesse momento do Rio Grande do Sul, não há sonegação de tributos, há uma grande participação. Nossa inadimplência financeira com instituições financeiras é 1,5%. Nenhum setor da economia gaúcha atinge essa adimplência do sistema financeiro quando toma empréstimos para pagar as contas. Então, nosso cooperativismo gaúcho está dentro do radar da melhor organização econômica, social e política, e principalmente organizada de forma coletiva para que todo o resultado que disso vem beneficia lá o nosso associado, que é hoje quase 3 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, beneficiaram diretamente pelas sociedades cooperativas. Professor Virgílio, a gente conhece um pouco da história do cooperativismo no estado do Rio Grande do Sul, e nós, num passado não muito distante, recente, sabemos que o cooperativismo passou por uma dificuldade, para dizer uma crise aqui no estado. E eu que acompanhei, o senhor que nos ajudou aqui em Farroupilha, a questão das cooperativas habitacionais, que eu entendo que seja uma ferramenta para nós ajudar o Estado, oxalá até o Brasil, na questão da moradia. Mas eu queria falar na questão do sistema como um todo, da sua perda de credibilidade com algumas dificuldades, algumas cooperativas, trazendo prejuízo para o seu associado, aonde que chegaram do Virgílio, foi implantado a questão da educação, centrada, e foi criado a Escola Superior do Cooperativismo, a primeira do Brasil. Então, gostaria, professor, provocar o senhor nesse sentido. Eu sei que o senhor é um amante, é um professor que já deve ter mais do que uma aposentadoria como professor, nos colocasse aqui a sua veia e o trabalho que hoje desenvolve o sistema. Eu acho que a pergunta é muito bonita. Em primeiro lugar, te agradeço a pergunta porque nos enseja exatamente o diferencial que o Rio Grande do Sul tem hoje em relação ao processo cooperativo. Como todos os sistemas, o Rio Grande também teve uma experiência não muito feliz, mas exatamente em cima dos erros é que se constroem as melhores obras, né? Um edifício torto, o próximo edifício não será torto, vai ser reto. Uma casa mal construída, a gente na próxima casa reforma a casa e melhora. Esse também é o cooperativismo, e graças a Deus estamos vivendo nesse bom momento. Mas, fundamentalmente, a história do cooperativismo gaúcho se deve a uma experiência de pioneira, inclusive. Nós, Rio Grande do Sul, fomos os pioneiros no sistema cooperativo, levamos muita exportação para outros estados brasileiros. Hoje o Paraná é consolidado, Santa Catarina crescendo forte, São Paulo, Minas Gerais e outros estados, Norte e Nordeste. Mas o Rio Grande do Sul tinha dado uma guinada pela esquerda um pouco, né? Vamos dizer, na esquerda no sentido de não ajustar os passos. Faz uns 10, 15 anos nós estamos tentando ajustar os passos para que o cooperativismo entre no seu eixo fundamental. E o eixo fundamental era um programa de educação de cooperativismo. Aí surge a Unicinos, e hoje temos 15 universidades do Rio Grande do Sul que têm curso de pós-graduação e graduação em cooperativismo já. Isso ajudou muito a endireitar os caminhos, onde se cria, a nível de academia, um pensamento cooperativo norteado para o bem. Então, a universidade muito contribuiu, as universidades muito contribuíram. De outro lado, o próprio cooperativismo se regenerou na medida que ele colocou um programa de autogestão própria para que as cooperativas pudessem cada vez ter melhor gestão
e colocou um nível muito forte na nível gerencial das cooperativas, onde hoje, por exemplo, o sistema Sescop, que foi criado para dar suporte financeiro, nós realizamos inúmeros treinamentos e capacitações no sistema educacional para que o cooperativismo possa ficar nos dois trilhos do trem cooperativo, como vamos chamar. Um trilho é fundamentalmente o bom direito, a boa legislação, e outro trilho é a boa educação e a boa doutrina cooperativa. Se esses dois trilhos andam juntos, o cooperativismo só vai para frente. Descarrilhou, sim, anos atrás. Várias cooperativas sucumbiram, mas neste momento, o Rio Grande do Sul, nós temos uma boa notícia para dar. O Rio Grande do Sul tem 8 cooperativas em liquidação. Quando anos atrás tinha 80, 120. Hoje temos 8 cooperativas que estão em processo de regeneração e de recuperação através de um processo liquidatório, das quais, com certeza, 3 aí no próximo ano vão sair desse processo liquidatório e vão continuar normal como as outras cooperativas. Isso não é um indicador de 1,8% do total das cooperativas, quando nós já tivemos no passado 20% de cooperativas em liquidação. É a boa notícia que temos que dar. O cooperativismo gaúcho está no bom rumo, no bom crescimento e na boa alavancagem para dar maior benefício aos seus associados. E eu gostaria também, na mesma linha, professor, que o senhor falasse um pouquinho também da questão do nosso S, do Sescop, das suas atividades. Tem um programa que é muito bonito, do Jovem Aprendiz, aonde busca lá na criança, na base, nos seus municípios, nas suas cooperativas, a educação dessa prática. Então, professor, gostaria que o senhor nos colocasse nos programas do Sescop, da importância que ele tem, e com isso, se entendeu, os nossos governantes, o legislador, criar essa lei, que pudesse ter recurso para se investir. Então, gostaria que você falasse um pouquinho do Sescop. O nascimento do Sescop deu-se em 1998, através de uma medida provisória que hoje está transformada em lei, que teve 3 princípios fundamentais de suas ações. Primeiro, melhorar o nível da educação cooperativista, através de programas de educação e promoção das pessoas. Segundo, um projeto de monitorar as cooperativas. E esse monitoramento muito nos ajudou, no sentido de, quando uma cooperativa entra em crise, imediatamente nós tentamos socorrer uma outra cooperativa de melhor porte, também dar apoio para esse sistema cooperativo. É chamada intercooperação. A intercooperação, que funciona muito bem, organizada também por centrais de federações em Rio Grande do Sul, e essa cadeia, esse número grande de cooperativas, uma ajudando a outra. Como tem uma poesia bonita entre os gaúchos, irmão dando as mãos, né? Irmão ajudando o irmão. Irmão ajudando o irmão, dando as mãos, e um ajudando o outro, que está ocorrendo realmente hoje, né? Se não me engano, qual é o poeta que disse isso, o cantor gaúcho? Irmão ajudando irmão, acho que não foi Jaime Caetano. Jaime Caetano Brown, exatamente o nosso... Mas eu estou aproveitando, já que o senhor está mexendo na veia artística, e eu tenho orgulho de ter ajudado o Virgílio, o sistema, não o Virgílio, ajudar o sistema, de nós ter colocado a prática da música. Eu sou apaixonado da poesia e da música, e aonde desenvolve o sistema, o projeto O Rio Grande Canta o Cooperativismo, que visa educar através da arte, através da música. Tem professores que levam a vida inteira para formar lá 20 mil alunos, 15 mil, mas de repente uma música, ela pode educar milhões de pessoas através de uma mensagem, da voz, da ideia dos nossos artistas. Nós temos aqui no estado muitos bons escritores, intérpretes, escritores, então, poetas. Então, eu gostaria que o senhor nos colocasse um pouquinho nesse projeto e dizer que nós somos um apaixonado. E eu defendia na época, Virgílio, que esse projeto, ele fosse além fronteira, que fosse por todo o estado. E oxalá nós tivéssemos um festival de música, do cooperativismo, de todo o Brasil, para que a sertaneja, para que a nordestina, pessoal do Maranhão, pessoal, enfim, cantasse a sua terra e cantasse o seu cooperativismo. Vou fazer uma promessa à TV Cidade. Semana que vem vamos mandar os 12 CDs e DVDs que nós temos, das melhores músicas. São 120 músicas, já selecionadas de 10 festivais. Agora estamos entrando no 11º Festival de Música, lá na região sul, em que todas as músicas, pela letra, instruem como é que temos que fazer o cooperativismo. Desde 1967, o senhor
foi protagonista dessa história também, e hoje continuamos nesse festival de música. Rádio Cidade, TV Cidade, por gentileza. As rádios nos ajudam, mas a TV Cidade vai nos ajudar e vai lançar também essas boas músicas do cooperativismo, que são músicas fantásticas, dos melhores músicos dos gaúchos do Rio Grande do Sul, hoje colaboraram na produção dessas músicas aqui a nível do Rio Grande do Sul. Professor, também queria provocar o senhor também para nós conversarmos. Nós estamos vivendo no país uma nova era, um processo onde nós tivemos recentemente uma eleição desgastada, aonde que o país passa e passou por uma crise muito séria de perda de valores, de perda de créditos, principalmente morais. E eu quero ver com o senhor como o cooperativismo vê essa nova situação do nosso país, do nosso estado, para que, se os nossos governantes não puderem ajudar muito o cooperativismo, eu sempre digo que não atrapalhe. Porque se nós conseguirmos olhar para o nosso agro, para o nosso crédito, para a nossa saúde, a Unimed, enfim, o nosso ramo, o governo tem aí parceiros para buscar, se não resolver os problemas, ao menos minimizar essa questão. Então, gostaria que o senhor nos colocasse qual é a visão que o senhor tem agora dessa o novo momento que o país vive. Eu creio que o Brasil, como cooperativismo global, vai crescer muito, está crescendo, está consolidado. Eu creio que a grande colaboração que as cooperativas trouxeram a nível de nosso estado aqui foi uma economia agrícola rejuvenescida, mais forte, mais orientada para a produção intensiva. Hoje nós temos grandes inovações tecnológicas no campo da agricultura, feitas pelas cooperativas. Temos as grandes feiras que nos ajudam a divulgar a essência do cooperativismo. Creio também que no Brasil o cooperativismo é fruto da cooperação entre as pessoas que começam a entender a importância da diferença cooperativa, que é uma organização político-social e econômica que visa beneficiar quem dela trabalha de forma justa, porque todo o resultado econômico não vai pelo capital, ele vai pelo resultado do esforço de cada um. Então é uma economia diferenciada. E essa economia, os gaúchos já compreenderam, senão não teria 3 milhões de gaúchos praticando essa forma de cooperação. Pega o teu exemplo que tu colocaste no início, as cooperativas habitacionais. Elas floresceram e cresceram porque os trabalhadores entenderam que esse é um caminho para a casa própria. De esforço próprio, com pequenas poupanças, uma amortização maior, com recursos públicos a financiar, e nós atingimos esse crescimento econômico no plano habitacional em todo o país. Se tu pega um gancho, uma parte, professor, a questão voltada no cooperativo habitacional, que sou no qual um apaixonado, para mostrar para quem nos assiste o quanto foi importante. Nós moramos aqui no Rio Grande do Sul, numa região, talvez seja a região mais cara, porque é uma região desenvolvida, Caxias do Sul, tem uma região turística, e nós conseguimos, com a ferramenta do cooperativismo, fazer terreno, professor, que não custou mais de 5 mil reais por família. Em casos, no começo, 3 mil. Isso no passado bem recente, questão de 10 anos atrás, aonde que o associado pagava 70, 100 reais por mês para fazer a poupança prévia para nós formarmos esses loteamentos. Por quê? Porque as pessoas que vêm do interior trabalhar na cidade grande, a grande dificuldade é para ter o terreno. A casa se começa, faz uma meia água atrás, vai fazendo no final de semana e chega-se à sua sonhada casa. Então essa parceria que se achemos, e o senhor teve uma grande colaboração, é esse tripé: cooperativa, prefeitura, Estado e União. O cooperativado fazendo a sua poupança prévia, sim, o município ajudando com seus maquinários, sim, o Estado na questão da água da nossa Corsã, e o governo federal com a luz para todos. E depois os processos que tem normais, que tem a Caixa, que tem o Banco do Brasil, que é os financiamentos para que se constrói a moradia. Então é um item que vejo e defendo, que é uma ferramenta, e aí sim mostra o cooperativismo, quanto ele é forte para o desenvolvimento. Sem falarmos, professor, na questão do meio ambiente, que nós temos que fortalecer as cooperativas sociais de catadores. Esse é um outro desafio a ser seguido para que nós conseguimos minimizar essa questão do nosso meio ambiente. É preciso fortalecer o cooperativismo urbano. Eu sempre digo que o cooperativismo agropecuário cresceu muito, seja no campo,
mas nas cidades ainda precisamos, eu admiro cidade de Farroupilha, muitas outras cidades do Rio Grande do Sul, que entenderam bem cedo que os trabalhadores que trouxeram a boa cultura do interior, inclusive vendo as cooperativas agropecuárias funcionarem bem, procuram adaptar esse modelo para as cidades. E eu acho que temos que crescer nessa cultura, nessa educação, nessa proposta, e isso exige também muito investimento educacional. Eu acho que as universidades têm um grande papel, eu desafio mais ainda a nossa UCS, nossas universidades locais aqui, nossas faculdades, para que possa ensinar o cooperativismo na sua síntese fundamental, que é a ação coletiva a favor de todos, onde todos têm um benefício social. Um cooperativismo realmente ligado à comunidade, onde a comunidade participa do processo, tem resultado no processo e a riqueza distribuída depois é para todos. Então, não há modelo econômico no mundo melhor que não seja o cooperativismo. Professor, quero dizer aqui da nossa alegria, sabemos que um programa seria pouco. Falar com o professor Virgílio, a gente precisaria, é mensurável, 2 dias, 3 dias, para a gente falar. Cada vez que se fala com o Virgílio sobre cooperativismo, vem mais argumento. Eu queria deixar um espaço para o senhor se despedir e de antemão já lhe agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Iano, e agradeço muito também a nossa TV Cidade, que ela leva boa cultura para uma grande população brasileira, no sentido de dizer, viva o cooperativismo, vamos construindo permanentemente uma ideia de cooperação entre pessoas, e o Brasil precisa disso. O Brasil só vai ser melhor Brasil se houver mais cooperativismo. Nós sabemos isso pelo Rio Grande, pela região sul do Brasil, e está também indo para todo o Brasil hoje a proposta cooperativa. A cooperação é a melhor forma de união entre as pessoas. Pois bem, eu quero também aqui me dirigir ao nosso público, os cooperativistas, e usar, já de uma fala do professor, eu vejo o cooperativismo como uma viagem de um trem, aonde ele tem um norte, ele tem um objetivo, que é buscar o bem comum de todos. E essa viagem, tem algumas pessoas que embarcam e logo ali na frente desembarcam. Outros vão além. Mas tem aqueles que permanecem. Então, a nós, a você que permanece, você que desembarcou e quer de novo pegar esse trem, eu lhes digo, esse trem, é a ferramenta para a sociedade deixar um pouco de ódio, de violência de lado, e nós vivemos o cooperativismo, viver a família. Bem disse o professor aqui no início do nosso programa, que a primeira cooperativa é a família, é onde o nascedouro é o ventre da sociedade. Então, nosso muito obrigado, e nós voltaremos aqui nos próximos programas.